eu vou falar sobre paradigmas para um novo transporte público. Até porque a gente passou a se preocupar e pensar muito em que tipo de cidade a implantação do aeromóvel faz sentido. Essa é um pouco a discussão agora. Opa, agora aqui. Segundo Jean Gehl, que é um urbanista dinamarquês muito importante, a partir do momento em que os espaços públicos são pensados e disponibilizados para as pessoas realizarem suas rotinas de trabalho e estudo, caminhando, andando de bicicleta, a vida social se torna mais intensa, assim como a ocupação desses espaços. Essa realidade dialoga com os objetivos chaves das cidades para a modernidade, que tem sido largamente discutido, né, Lindau, nos amplos fóruns por aí, que é o quê? Vitalidade. A partir do momento em que você tem uma boa urbanidade na cidade, que os espaços são qualificados, as pessoas são convidadas para usufruir desses espaços. E, com isso, se cria ambiente para que os negócios ali existentes prosperem, para que surjam outros negócios e também para que surjam novas ideias que resultam sempre em novos negócios. Ou seja, há locais, isso a gente sente, onde qualquer coisa que se faz acontece, ou seja, onde as coisas acontecem porque acontecem. Há outros locais onde nada acontece porque nada acontece. Tem uma lógica nisso, isso não é algo divino que acarreta esse tipo de situação. Da mesma forma, a questão da segurança. Espaços densamente ocupados tendem a ser mais seguros, e as pessoas aí se sentem, por se sentirem mais seguras, mais confortáveis, se sentem encorajadas a participar dele. E isso tem um impacto enorme na estrutura de segurança, que é tão importante. Está aqui o Alberto, que é nosso especialista na área de segurança. Da mesma forma, a questão da sustentabilidade. Nós vivemos hoje um momento, talvez certamente pela primeira vez na história da humanidade, ao menos, há dúvidas sobre se teremos ou não planeta e em quanto tempo. Portanto, o aeromóvel, ao não produzir poluição, nem atmosférica, não emitir ruídos, não emitir gases, ele contribui para esta lógica também. Da mesma forma, a questão da saúde. A partir do momento em que as pessoas conseguem organizar as suas rotinas, caminhando, andando de bicicleta e usando o transporte público, isso também tem um impacto importante na saúde das próprias pessoas, porque quebra um pouco a estrutura do sedentarismo. E o fato das pessoas acessarem o transporte público caminhando ou andando de bicicleta também tem um importante impacto na estrutura de custo do próprio sistema de transporte. Em suma, a utilização da tecnologia aeromóvel permite adequar as funcionalidades do sistema de transporte para que a cidade cumpra com os seus objetivos, com um custo compatível com sua capacidade de pagamento. Nós vamos ver mais adiante, e tem uma frase do Jean Gehl nesse livro, que ele diz o seguinte: fazer obras para as pessoas é muito barato. Se trata de investir em calçadas, paradas, essas coisas, é muito mais barato que fazer viaduto, fazer essas coisas. Desobriga o poder público de ações que hoje executa e constitua novas fontes de receita extra-tarifa. Bom, o transporte público hoje, especialmente quando é ônibus, ele faz parte do conflito urbano. O desafio é tirar o transporte público do conflito urbano, porque num ambiente onde há um aumento brutal do trânsito, ninguém consegue se locomover, nem com transporte público e nem sem transporte público. Ou seja, por que isso acontece? Tem muito a ver com a própria organização do transporte público. O que é mais comum hoje em muitas cidades é o congestionamento de ônibus. Por quê? Porque todas as linhas elas partem do bairro, partem de algum lugar e vão até o centro. Então, tem determinados corredores que todos utilizam, gerando uma carga descomunal e uma ineficiência brutal do sistema. Isso não precisa ser assim. Nós podemos trabalhar com modelos esquematicamente como esses. Ou seja, no corredor você coloca um modal de grande capacidade ou de maior capacidade, seja aeromóvel, seja um BRT, via segregada, seja um metrô, e as linhas de ônibus e alimentação que vão até o bairro
simplesmente levam as pessoas até esses locais. Isso é uma outra forma de organização do sistema de transporte, que pode racionalizar, diminuir o conflito, trazer mais eficiência. A gente tentou aqui hierarquizar quais são os problemas do transporte público hoje percebidos pelos usuários. Aqui a ideia não é ter uma escala, o primeiro ao quinto, é simplesmente relacionar. A duração do tempo de viagem, indiscutivelmente, é um problema. Isso não tem a ver com ônibus, isso tem a ver com trânsito. O descumprimento dos horários também não tem a ver com ônibus, tem a ver com o trânsito. Aqui tem diversos concessionários de transporte coletivos, não é o dono da empresa que decide não cumprir o horário. O acesso às paradas, que em alguns casos chega a ser, para as pessoas, seja uma corrida de obstáculos, tem a ver com falta de sinalização, com calçadas inadequadas, né? O conforto das paradas, né? Quem anda de ônibus aqui sabe onde é que a gente espera o ônibus, né? E isso contribui de forma a um outro problema importante. E também o conforto durante a viagem, aí sim a inadequação dos veículos. Ou seja, se o ônibus tem ou não ar-condicionado, faz diferença, mas os outros elementos também fazem muito mais diferença. O que significa que nós precisamos de estratégias para enfrentar todos esses problemas. Esta realidade tem gerado entre os usuários, entre outros, os seguintes resultados: insatisfação crescente dos usuários, diminuição do número de passageiros transportados, que isso impacta diretamente a receita, aumento no custo dos sistemas por passageiro transportado, decorrência da redução do número, saturação e aumento nos congestionamentos nas vias urbanas e permanente conflito entre poder público, usuários, concessionários e trabalhadores do transporte coletivo. Talvez essas questões que envolvem o transporte coletivo sejam umas relações mais conflituosas modernamente. Então, nós precisamos construir estratégias, se nós queremos, de fato, melhorar os sistemas de transporte, que encarem todos esses problemas. E aí, nosso entendimento, a superação desses problemas passa pela constituição de sistemas racionais. Aqui um economista falando, sempre trabalhei na área financeira. O que eu quero dizer com sistemas racionais? Sob a perspectiva econômica, no sentido de que possam ser custeados pela realidade econômica local, viabilizando sua operação e manutenção sem aumento de tarifas. É claro, a tarifa, eu não citei antes, ela é um problema quando aumenta, porque daí ela vira o ponto de catarse para todos os outros problemas. Agora, então, esse é um ponto importante. Nós, aqui no Estado, por exemplo, discutimos há não sei quantos anos o metrô em Porto Alegre. Pouco se discutiu em quem custearia esse negócio, quem iria pagar essa conta. Então, não adianta nós olharmos os sistemas europeus ou americanos e querendo trazê-los para cá sem avaliar situações concretas. Eu estive há 3 anos em Washington, lá no Ministério dos Transportes deles, e a diretora lá me explicou que 80% do custo operacional dos sistemas de transporte sob trilhos americanos, que é a grande maioria, não provém da tarifa, ou seja, dinheiros que vêm de outras taxas e impostos. Vocês imaginam essa realidade aqui no Brasil. Não estou aqui falando contra o subsídio, mas é uma realidade que precisa ser construída. Não pode ser simplesmente negligenciado. E também um sistema racional sob a perspectiva das pessoas, que reduz os tempos de deslocamento, que tem horário para sair e para chegar, que ofereça mais conforto, facilidade de acesso, etc. Ou seja, em suma, que crie ambiente para que as pessoas optem pelo transporte público. Importante ressaltar que o que mais impacta a estrutura financeira de uma concessionária do transporte público é a evolução da demanda, para mais ou para menos. Uma redução da demanda, que nem saiu no jornal, não sei se data correto, de 11% num ano, como aconteceu em Porto Alegre, não há equação financeira que resista. Pode fazer a conta que for, é impossível. Então, um projeto de transporte coletivo, ele tem que enfrentar essa realidade no seu projeto, né? Bom, então a gente tentou listar características do que a gente chama de sistemas racionais, tanto do ponto de vista econômico quanto das pessoas. O que eu vou tentar demonstrar aqui é que o conforto às pessoas não dialoga negativamente com a equação econômica do negócio transporte.
Bom, nós dividimos aqui, então, em implantação amigável com a cidade, eficiência operacional, conforto aos passageiros, o transporte ele tem que ser digno, e sustentabilidade econômica e ambiental no médio e longo prazo. Não podemos pensar um sistema de transporte que se degrade em 1 ano, 2 ou 5 anos. Bom, vamos lá. Implantação amigável com a cidade. Aqui a tecnologia aeromóvel apresenta uma contribuição muito importante, porque como ela tem capacidade de vencer curvas e rampas, significa que ela consegue desviar os obstáculos, o que resulta em não necessidade de desapropriações e deslocamento de pessoas. Quem aqui já fez obra em cidade sabe do que eu estou falando. Se tiver uma desapropriação, o teu cronograma inexiste. Outro, também permite, aí é uma característica da tecnologia aeromóvel, reduzir os custos com externalidades. Na medida que ela é implantada em via aérea e sob pilotis, a via aérea é implantada de uma forma que não demanda outras obras viárias para resolver e nem cria tumulto com o trânsito. E, sob pilotis, uma análise adequada da estrutura de solo te permite desviar a maior parte dos obstáculos, como rede de esgoto pluvial, cloacal, de água, de gás, de petróleo e tantas outras. Alguns não dá para desviar, só que se reduz muito as externalidades. E dimensões reduzidas das estruturas. Como o Marcos já falou, isso faz toda a diferença em termos de custo e também de ocupação de espaço. Eficiência operacional. Bom, então nós temos que pensar um sistema que tenha os elementos que possam ser pagos pela tarifa vigente. Não adianta a gente pensar num sistema que não caiba no bolso das pessoas. Aí não funciona. Bom, a tecnologia aeromóvel ajuda com alguns elementos, né? A operação dos veículos sendo automatizada, além de reduzir o custo, facilitar a manutenção dos veículos e estruturas, conforme será demonstrado mais adiante pelas empresas, ela também permite uma operação precisa, ou seja, se está lá calibrado que o headway será de 3 minutos, ele será de 3 minutos. Baixo consumo energético, que é outra característica da tecnologia aeromóvel, conforme o Marcos já demonstrou. E baixo custo de manutenção dos veículos, sistemas e estruturas físicas. O Walter da Siemens vai explicar depois como é que é o sistema de controle, ou seja, é todo dentro desse conceito da indústria 4.0, ou seja, cada componente, um endereço IP com informação na nuvem. Isso tem um impacto brutal nos custos de manutenção e operação do sistema. Da mesma forma, estações simples e funcionais. As estações que a gente pensou aqui, elas se aproximam muito mais do que das estruturas que são hoje os pontos de ônibus, do que de uma estação, digamos, mais sofisticada, que se encontra em alguns locais de metrô e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, as estações lá de Canoas, elas foram projetadas para funcionar com um agente de estação apenas. Não é operação degradada, ela foi pensada para isso. Se nós colocarmos 2 agentes de estação, por estação, o maior custo da concessão será o custo dos agentes de estação. Só para ter uma ideia do impacto que tem essas coisas. Que a gente diz, bota mais uma coisinha aqui, bota mais outra coisinha ali, ao longo de 30 anos, essa conta fica muito salgada. O sistema de bilhetagem é outro elemento importantíssimo, tanto sob o ponto de vista da transparência do processo, quanto sob o ponto de vista da segurança e do custo. Lidar com dinheiro custa muito caro, é ineficiente e tira a transparência do processo. Portanto, o sistema de bilhetagem não deve ter dinheiro sonante, é assim que foi projetado. Como eu falei antes, as estações foram projetadas para funcionar com apenas um agente, uma vez que todas as suas estruturas possuem acionamento automático. Da mesma forma, a manutenção das estações, serviços técnicos e de limpeza é projetada para ser executada por equipes volantes. Isso também tem um impacto muito grande na estrutura de manutenção. Aí nós voltamos à questão do que a gente chama de conforto aos passageiros. O sistema ele tem que ser único e ele tem que ser integrado. Aqui envolve diversas questões, está aqui o Bertotto, que poderá falar na sequência, né? Ou seja, aqui nós temos que acabar com a ideia da passagem como um trajeto daqui até ali. A passagem ela tem que ser um tempo de viagem, porque é mais racional para as pessoas e é mais racional para o sistema que a pessoa eventualmente pegue um ônibus ao sair de casa
chegue até a estação, pegue o aeromóvel, um BRT, alguma outra coisa, e pegue um outro ônibus para completar o seu trajeto. Porque isso racionaliza o sistema, né? Isso diminui os tempos de viagem, isso diminui custos e assim por diante. Com isso se reduz o tempo de viagem. Se as linhas de ônibus elas não têm que entrar nos congestionamentos, é muito provável que eles vão conseguir cumprir os horários, vão reduzir o tempo de viagem e, com isso, dar mais racionalidade ao sistema. Claro que é importante também ter conforto nessa troca de modal. Por exemplo, se forem utilizados ônibus de piso baixo, o embarque e o desembarque pode acontecer sempre no mesmo nível. Agora, para se usar ônibus de piso baixo, tem que ter vias onde esses ônibus possam circular, tem que ter paradas com meio fio, tem que ter calçadas, ou seja, um ônibus de piso baixo não circula em qualquer lugar, ele tem que circular numa cidade pensada para ele. E, por fim, também, muito importante, a concepção e manutenção das paradas. O ser humano não foi feito para ficar parado, desabrigado. A gente foi feito para ficar aqui, né, com uma proteção, olhando para frente. É só pensar nossas paradas e ver como isso é desconfortável. E poder acessá-las através de sinalização de pedestre, enfim. Ou seja, tem que pensar sobre isso. E isso é importante pensar dentro do projeto de planejamento do sistema. Porque hoje o desafio é fazer com que as pessoas optem pelo transporte público. Sem isso, tende a não se acabar com a barbárie que é o nosso trânsito de hoje em dia. Outro ponto importante, implantação e conservação das calçadas. Parece que a única política nacional que é consenso em todos os municípios é o descaso com as calçadas, porque isso é comum em todos os locais. E isso tem muito a ver com a urbanidade, tem muito a ver com a possibilidade de as pessoas utilizar. Enfim, é importante que tenha ciclovia, é importante que as estações tenham bicicletários, enfim. Outro ponto importante também. Quando se pensa em qualificar o transporte, a primeira coisa que se pensa é evitar que as pessoas atravessem no nível do solo para não prejudicar o trânsito. Nós não fomos feitos para descer escadas, subir rampas, fazer curvas e assim por diante. Nós somos feitos para caminhar aqui, daqui vai até aqui. Né? Se tiver um túnel aqui, é provável que, para evitar que as pessoas atravessem aqui, tu tem que botar arame farpado aqui, cerca elétrica, porque senão o pessoal vai atravessar. Então tem que usar essa lógica do ser humano, que ela existe. Aqui outro modelo, estou usando aqui dinâmicas da estação de Canoas. Por fim, a questão da sustentabilidade no médio e longo prazo. É importantíssimo que se tenha um projeto de desenvolvimento do entorno da via. Isso a WRI trabalhou bastante conosco, o Lindau poderá falar depois, o Alívio. Transformar o sistema de transporte em ferramentas do sistema de segurança pode ser uma questão essencial. Ou seja, nós temos que parar de achar que o sistema de transporte é um problema de segurança. Ele pode ser uma solução, desde que pensado em termos disso. O Alberto está aqui, vai poder falar sobre isso também. E, por fim, nós temos que pensar também que o sistema ele tem que se manter ao longo do tempo. Não adianta fazer um investimento hoje que se degrada em pouco tempo. E aí tem que ter uma estratégia para isso. E a estratégia a gente constrói no momento da implantação do projeto. Bom, os conceitos antes expostos foram estruturados de forma que o recurso disponível hoje, que é basicamente a tarifa vigente no transporte público, seja suficiente para abarcar com os custos de implantação e operação do novo sistema na forma jurídica de concessão comum. Bom, para que isso aconteça, tem uma série de questões que são importantes. Primeiro, a existência de um agente financeiro. Por isso que a presença da CAF aqui é muito importante. Porque, veja, hoje o Brasil praticamente não utiliza dos fundos internacionais focados em baixo carbono. Que tenham financiamentos adequados, que o prazo de financiamento seja adequado, que a estrutura da concessão abranja o sistema integralmente para evitar que se crie conflitos de interesse dentro dele e que tenha regras contratuais que garantam a receita do concessionário. Quando o concessionário assinar um contrato, aquele contrato tem que ser para valer. Não pode, agora eu não vou te dar o reajuste da inflação, porque não dá, porque daí não tem contrato que funcione e não tem eficiência que funcione. Bom,
Como é que se implanta? Ou através de um novo processo de construção integral, ou renegociando os contratos existentes. O que a Aeromóvel faz? Aqui o Marcos podia ter falado melhor até. Ela é uma empresa provedora de serviços de tecnologia e participa com os seguintes serviços: estudo conceitual, projetos básicos, projetos executivos, fiscalização das obras civis, certificação de fornecedores. Para isso, ela assume a responsabilidade técnica de colocar o sistema em funcionamento. A Aeromóvel não é nem operadora de ônibus, nem empresa que produz equipamentos de qualidade. E, por fim, uma dica aqui para o poder público que quiser abraçar um processo desse. Esse tipo de projeto necessariamente demanda uma governança multidisciplinar. Muito obrigado.